Foi ministro da Educação. Ele não fez o kit gay? Não fez kit gay, pô. Não existe kit gay? Ah, se existir, deve existir alguma livraria de algum autor que fez aí, mas o governo não não como recebeu. ministério. Não. Paulo, o que você entende? Agora, é óbvio que a gente tem que, e isso assim, a gente tem que, às vezes tem que conversar porque, e explicar para a população, de uma forma geral mesmo, porque às vezes a pessoa não entende. E aí e fala, olha, é extremamente importante que se ensine educação sexual nas escolas. Isso tem que ser ensinado. Isso é, Mas o bolsonarismo é contra isso. mas muita gente do bolsonarismo é contra porque não sabe o que se trata. Aí acha que é kit gay, acha que vai ensinar a fazer sexo, acha que está incentivando ao sexo. E quando é ao contrário. Paulo, e é nesse quando assunto? você descobre se uma menina está sendo Abusadora. violentada dentro da escola. É quando você descobre se tem algum parente, amigo, fazendo, praticando ato sexual. É quando uma criança pode descobrir se tem uma doença ou não. Então é aí que essa é a educação. E é tudo dentro do teu tempo. Entendi. Isso quando você pega livro acadêmico, você não vai chegar para uma criança de 3 anos, você vai chegar para um adolescente, e para uma criança de 9. Como a E gente hoje, aprendeu, com isso né? aqui, Como a gente aprendeu, como né? a gente aprendeu. E quando que na nossa época isso era 14, tratado 15 como o anos. quê? Nunca teve discussão. Inclusive era o contrário, era um ensinamento de que você tem que usar camisinha, não é para você praticar, mas se você for praticar, usa camisinha. claro. Pra você prevenir doença. Se alguém te tocar de forma que você não quer, comunica alguém imediatamente. E aí hoje, com o celular, na velocidade que as coisas estão, uma criança de 10 anos vai receber por aqui se não receber lá. Vai receber via TikTok, via Twitter, via Filme pornô. qualquer outra coisa. Deixa eu falar pra você uma coisa aqui. E na sua visão de ver as coisas, Paulo, por que você acha que o Bolsonaro vai tão bem nos evangélicos? Tem a ver com isso? Eu acho que o Bolsonaro e a direita mundial como um Milley, todo, Trump. a direita no mundo, aprenderam, primeiro que todo mundo, a dominar as técnicas e táticas da rede social. Então, eles têm muito mérito nisso. Que, assim, não é algo que eu admire, mas é algo que Foram pioneiros. Isso, eles entenderam como funciona a mecânica das redes sociais, disseminação em massa, manipulação em massa, cortes e notícia do jeito, como é que funcionam os algoritmos. Essas coisas que nem a gente entende direito, eles já entenderam. Não, mas não é só isso, o que mais? E aí eu acho que é óbvio, tem uma parcela que pensa em um conservadorismo muito mais acentuado, que é contra. E aí, infelizmente, assim, não tem o que dizer. Tem gente que é contra casamento homoafetivo, tem gente que não quer saber de gay. E aí, Paulo, assim, tem essa parcela e ele comunica com essa parcela gosta dele. E aí tem uma outra coisa que é esse uso. Mas assim, na minha visão, o principal é que ele conseguiu essa parte da comunicação, ele conseguiu dominar bem. O professor Orlandir e o professor Flávio estiveram aqui. Orlandir foi meu professor no ISM, tenho uma admiração muito grande por Foi ele. no cursinho lá no Solução. Fica aqui meu abraço ao professor Orlandir. Beleza, o professor Flávio também. Deixa eu falar uma coisa pra você, Paulo. Vou fazer a primeira pergunta que eu fiz pra ele. O que é ideologia de gênero? Ideologia de... A expressão, eu acho que é algo que inventaram para causar medo na população e etc. Eu acho que o objetivo de quem propõe essa discussão é você querer dialogar, demonstrar que tem uma população muito grande de leis gay, de lésbicas, gays, etc. Mas o que é? Isso que eu vou chegar. Que querem propor e querem discutir isso, querem um mundo mais igual. Tem essa grande parcela que quer essa discussão. E tem outra parcela que não quer saber desse tipo de assunto, de evolução, de progressismo, né? E aí surgiu a expressão ideologia de gênero em algum momento, e aí virou esse fantasma todo. Bicho-papão. Mas, em resumo, seria um grupo tentando dialogar e mostrar que sofre mais violências do que deveria. Nenhum grupo deveria sofrer violência, mas que esse grupo sofre de forma considerável. E tenta melhorar essas coisas, tenta lutar por um mundo menos desigual nesse sentido. E aí tem uma grande parcela que discorda. Diga uma coisa, sobre regimes políticos ideais. Cuba é uma ditadura pra você? Rapaz, Cuba hoje eu não tenho conhecimento a fundo para saber. Com Fidel Castro. Fidel Castro, sim. Era ditadura. Venezuela também, já que você vai perguntar. Sem dúvida. Não tenho... Acho que a forma que foi conduzida e todas as últimas eleições, sem transparência, manutenção no poder, alterações regimentares para manutenção no poder, Não é saudável. para tentar parecer
democrático, eu acho que se enquadraria numa ditadura. Assim como, por exemplo, Israel, mais ou menos, porque o pessoal vai mudando o Congresso, a pessoa vai ficando lá, vai conseguindo mudar o Congresso, vai se perpetuando no poder, acaba que em algum momento vira uma ditadura. Então, assim, a gente tem exemplos de esquerda, de direita, ditadura é ditadura. Se você não tem a tua população podendo escolher, é uma ditadura. Na minha visão, assim, simples. Para resumir mesmo, é... Quanto tempo foi? Eu ia te mandar agora, vai. Falta 6 minutos. Vai fazer mais meia hora? Vamos mais meia horinha aí. Pode ser mais meia hora, tá? Que aí acaba. Beleza, vamos lá. Quero entrar agora numa pauta de falar de... O que você quer falar agora? Não, acho que, assim, se ainda tiver algum assunto nesse âmbito aí, eu acho que a gente poderia até meio que seguir. Mas, para mim, essas questões mais polêmicas em âmbito nacional... Tá, corta isso aí, tá, Wagner? Corta essa parte, tá? Tá, pode falar. Essas políticas mais em âmbito nacional, eu acho que, assim, tá bem esclarecidas. Eu acho que quase toda manifestação, ideia, ela tem que ser... Mas vamos voltar no programa. Ah, tá cortando? Ele vai cortar agora, vamos voltar. Voltando. Paulo, me diga uma coisa. Falando de política internacional ainda. O que explica pra você a eleição do Bolsonaro em 2018? Você imaginava ele eleito? Imaginava ele eleito. Na verdade, em 2018, inclusive, é uma crítica ferrenha que eu tenho ao Partido dos Trabalhadores, era que o cenário estava posto. O cenário era aquele. A única pessoa que ganhava do Bolsonaro era o Ciro Gomes. E o PT optou por lançar uma candidatura indo contra tudo isso. Foi a candidatura contra o Bolsonaro e perdeu, como estava previsto. Mas o que explica o Bolsonaro? Eu acho que essa ascensão de direita mundial toda, porque não é só aqui, já vem do Trump, vem de outros eleitos. Esse uso massivo das redes sociais, das mídias sociais, foi de extrema importância, que ele soube dominar isso. Até hoje, eles dominam, eles que eu digo assim, essa parte da extrema-direita, mais de extrema-direita, domina isso com ampla vantagem em relação aos outros. E eles souberam fazer isso. Muito bem feito. E aí acabaram, obviamente, por pegar a maioria do voto da população. Tem uma grande parte. E é claro que aí não tira todo o demérito das falhas do governo PT, que teve, né, em 14 anos de governo. Me diga uma coisa. Que já tinha irritado muita população, já estavam todos descrentes em muita coisa, e aí acumula muita descrença num PT, com vários escândalos de corrupção. Lula preso. A Dilma em algum momento, Dilma empichada, e em alguns momentos, assim, a Dilma, pra ser sincero pra ti, acho que é a pessoa, na minha visão, mais honesta que já sentou na cadeira de presidente da República. Mas tinha vários outros defeitos, combinado com os escândalos que o partido teve e etc. Era inevitável, se o PT mantivesse uma candidatura, era inevitável. Você não votaria no Bolsonaro nunca? Nunca. Por quê? Porque eu acho que a forma como ele expressa... a disseminação de ódio, de várias falas dele, de preconceito mesmo, de contra direitos humanos, de contra comunidades que são violentadas, me fazem não conseguir concordar com ele. Tem uma frase muito famosa do Pedro Aleixo, na época da ditadura militar, se eu não me engano, quando da implementação... Explica pro pessoal. Pedro Aleixo foi um político nacional da ditadura militar. Presidente da Câmara, né? Se eu não me engano. Sim, acho que foi. Ele que deu posse para E aí ele, na eleição da ditadura, se eu não me engano, da época do AI-5, não tenho certeza, quando foi implementar o AI-5, ele falou, pelo menos é o que dizem que foi ele que falou, olha, eu não tenho medo do que essa decisão vai acontecer aqui, eu tenho medo do guarda da esquina. Porque quando uma pessoa de um porte de um presidente fala abertamente qualquer tipo de coisa, isso vai desencadear uma onda de fatores, de acontecimentos na população em geral. Então, quando um presidente fala que, por exemplo, quem procurava os ossos dos familiares da ditadura militar, que quem caça osso é cachorro, ou que fala que a pessoa tinha que sair morta de algum lugar, ou que tinha que matar não sei quantos, tinha que derrubar congresso, isso vai reverberando. E eu acho que eu tenho convicção que ele é um dos responsáveis para esse aumento da raiva e do ódio do país que a gente está vivendo hoje, de você nem conseguir eventualmente conversar política com quem você sempre conversou. Eu tenho gente do meu círculo social que a gente debatia política, conversava política, que hoje a gente não consegue conversar. Mas me diga uma coisa, Paulo. Na sua visão de ver as coisas,
a sua visão de ver o mundo. Eu tenho uma frase interessante para você não esquecer mais. Eu lembro que quando o Lula lançou o Haddad em 2018 e não apoiou o Ciro, fizeram uma charge que era um casal dançando à beira do abismo. Ou seja, Lula dançando tango à beira do abismo e caiu do abismo. Né? Na minha visão, a gente teve... Foi isso. A gente teve no abismo, assim, numa piora civilizatória muito grande. E por que você pensa que o Ciro nunca vai para frente na eleição? Você que gosta dele. Cara... Alguém falou isso e acho que ele falou essa frase. Não tem voto. Acho que tem muita gente que não gosta dele. Mas por que não convence? O estilo dele? Acho que o estilo dele, acho que às vezes ele ser muito incisivo. Mas o que eu não consigo entender é porque eu lembro disso. Tem muita gente que falava assim, o Ciro é louco. Mas votava numa pessoa muito mais, na minha visão, desequilibrada, que é o Bolsonaro. E aí, assim, eu não sei te dizer. Eu acho que eu, particularmente, foi, inclusive, nas minhas duas últimas eleições, meu candidato preferido, foi quem eu pedi voto. Mas eu não consigo, assim, entender o porquê. Acho que ele não conseguiu transparecer para a população o que ele pretendia fazer. Mas eu quero te dizer o seguinte. Você acha, na sua visão de ver, você acha que o Ciro... ele seria melhor que o Lula? Muito. Eu acho que o Ciro seria muito melhor que o Lula, mas muito. Primeiro que eu acho que o Ciro tem uma retidão que o Lula não tem, retidão política, ele pode chegar e falar, olha, calma aí. É óbvio que a negociata, a conversa, a troca de ideias, não de favores em si, mas na prática, porque a política é isso. A política é você convencer, é você falar, olha, eu preciso implementar tal medida. Pô, eu estou precisando de um apoio do governo federal para fazer algo lá no meu município. E isso é totalmente... aceitável, né, dentro da política. E aí você vai conversando, vai alinhando. Mas alguém que se chegasse com o apoio da população, de forma séria, e falar, esse aqui é o projeto que eu quero, eu acho que teria muito mais força para poder negociar. Mas me diga uma coisa. Mas assim, é tudo relativo, porque hoje a gente está com o Congresso, com o Arthur Lira e tal, mais forte da história. Eu tenho uma teoria para você. Quem me falou isso foi um colega meu, um amigo meu, pai de um amigo meu. Não posso falar quem é porque não pedi autorização, mas ele falou uma coisa interessante. Véspera da eleição de 2018, véspera do primeiro turno, ele falou assim pra mim aqui em Cáceres. Ele falou assim, ele é de Cuiabá e falou aqui em Cáceres pra mim, tava aqui em Cáceres. O Ciro tem que entender que existe o espectro no Brasil da esquerda. E esse espectro é o PT. Ele nunca vai chegar no segundo turno sem apoio do PT.